Uma disputa eleitoral não é uma competição consigo mesmo. Não é, por exemplo, como um maratonista amador, que ele vê o seu resultado numa maratona e compara esse resultado com o resultado anterior. Melhorei, piorei. Essa avaliação sobre o seu próprio desempenho é apenas parte do balanço. E é a parte menos importante do balanço. A parte mais importante do balanço numa disputa eleitoral é saber qual o campo político ou quais os partidos que venceram as eleições. Essa é a essência de um balanço. Então, vamos ser claros a esse respeito. A direita venceu as eleições. O campo conservador, que é a combinação entre a extrema-direita e a direita liberal, venceu as eleições. Se nós quisermos ser mais detalhistas, quem perdeu as eleições foi a esquerda. Quem predominou nas eleições é o que nós podemos chamar, é o que é chamado pela imprensa comercial normalmente de centrão, ou de direita pragmática. E a extrema-direita teve um excelente resultado, embora não seja majoritário. Houve uma derrota da esquerda frente aos seus adversários, ainda que o PT tenha melhorado um pouco, e bem pouquinho, em relação a 2020. Eu tenho assistido alguns comentários de dirigentes do PT e integrantes do governo, por exemplo, como Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, o Daniel Lima, presidente do SEBRAE, em que eles apresentam uma avaliação de vitória do PT, porque o PT cresceu. É um argumento que é utilizado principalmente pela presidenta do PT, o PT cresceu, é verdadeiro isso, o PT teve um crescimento em relação a 2020, mas o argumento utilizado pelos integrantes do governo, esses que eu citei e mais outros, não é de que a soma dos candidatos eleitos pelos partidos que participam da base do governo permite concluir que o governo venceu as eleições contra a extrema-direita. Nessa conta, portanto, de partidos da base do governo, de prefeitos eleitos pela base do governo, nessa conta de Décio Lima, de Paulo Teixeira, entra Sebastião Melo, que é do MDB de Porto Alegre, entra o Ricardo Nunes, que é prefeito do MDB de São Paulo, entra Eduardo Paes, entra Fuad em Belo Horizonte, entra Davi Almeida em Manaus, entra todo mundo. E agora isso é um metaverso, é uma realidade paralela. Não é? É uma realidade paralela, é uma avaliação que eu não gosto como método isso, porque tanto o presidente do SEBRAE, quanto Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, quanto outros ministros, são pessoas muito experientes, são pessoas inteligentes, mas é um método de não falar a verdade para a militância que deu sangue, que se esforçou por um resultado melhor, ela merece a verdade, mesmo quando a verdade é dura. Dirigentes políticos não podem fazer que nem o Filipão na Copa de 2014. O Brasil tinha perdido a semifinal de 7-1 para a Alemanha, foi disputar o terceiro e quarto com a Holanda e perdeu de 3-0. Filipão, pressionado pelos repórteres, respondeu: mas nós somos bem melhor hoje do que na partida contra a Alemanha. De fato, perder de 3-0 é melhor do que perder de 7-1. Mas é derrota, e é derrota feia. Portanto, as coisas devem ser ditas sem subterfúgios. Não é uma disputa de narrativa que importa nessa hora. Tentar mostrar uma situação diferente da realidade. Nós temos que ter quem analisa, os dirigentes políticos mais ainda, mas quem analisa o resultado eleitoral, qualquer pessoa que se detenha a analisar o resultado eleitoral, tem que ter compromisso com a realidade. E a realidade foi de derrota da esquerda. Derrota catastrófica em amplo espectro da esquerda, sob qualquer critério que você utilize. E há um processo de crescimento forte da direita que data desde 2012 e que continua se estendendo. O número, vamos pegar aqui um percentual importante. Os critérios matemáticos que você pode usar para definir quem venceu as eleições são vários, né? Ou seja, número de prefeitos de capital, número de prefeitos das 103 cidades com mais de 200 mil habitantes, que corresponde a 40% do eleitorado, número e população que será governada pelos prefeitos eleitos, número de votos totais para vereador, número de votos totais para prefeito. Em todos esses quesitos, a esquerda sofreu uma derrota fragorosa. Não há como esconder isso.